gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com dois feras e o bate-papo vai ser sobre inovação, um assunto que eu adoro e que eles vão poder ensinar muita coisa pra gente hoje. Tô aqui com a Lidiane, ela é superintendente de inovação tecnológica da CEDI, e tô com o Carlos Magno, que é o head de inovação do Hub do Cerrado. Então eu vou pedir para que eles se apresentem, falem um pouquinho da carreira deles, como que eles foram conduzidos para essas áreas, né? E por que essa paixão pela inovação. E a gente vai falar um pouquinho do ecossistema de Goiás, como está funcionando isso hoje, quais são os desafios e como a gente está no cenário nacional, digamos assim, em relação à inovação. Então sejam super bem-vindos, meu muito obrigada. E fiquem à vontade para se apresentar. Ladies first, né? Com certeza. Tem que quebrar esse protocolo de ladies first, vamos todos falar. Mas é um prazer estar aqui, Karina, obrigada pelo convite, né? Eu falo que o bichinho da inovação picou-me lá na universidade ainda, né? Minha graduação de origem é o direito, eu sou advogada, né, de formação, então a minha profissão é advogado. E quando eu estava lá no 8º, 9º período, surgiu uma excelente oportunidade, um programa chamado Inova Talentos, gestão de talentos. Eu falei, que é isso, né? Isso, nem se falava sobre isso, não. Era a oportunidade que a gente tinha de pensar soluções inovadoras para as empresas no estado de Goiás. Então, não levava esse nome de inovação, né? Era gestão de talentos, ou seja, captava talentos para poder pensar soluções inovadoras no estado de Goiás. E eu ali no final da minha graduação, vendo uma oportunidade, porque eu já não era muito fã do direito, né? E vi essa oportunidade e cá estou até hoje, né? Então, lá no 9º período de direito, entrei para um programa de gestão de talentos, comecei a pensar soluções inovadoras junto às empresas, dentro da Federação das Indústrias do Estado de Goiás hoje, né? Foi a casa que me acolheu, que dentro do Instituto Evaldo Lodge, o IEL, né, que me acolheu por 15 anos, né? Então, desde lá 2000 e alguma coisa, que a gente não conta, mas Abafa. 2000 tá bom, né? Abafa. Mas a partir de lá, atuando como protagonista do lado de cá, de soluções inovadoras junto com as empresas. Lembro como hoje, de várias... Aí na época tínhamos planejamento estratégico, que era novidade, várias 5W2H, que era super novidade à época, né? Hoje a gente usa muito fortemente, mas pivotado em outras ações, né? E de lá até aqui eu construí a minha carreira na área de inovação. E consegui... trilhar um caminho onde eu não deixei a minha graduação de lado, pelo contrário, que contribuiu muito para a minha evolução profissional, né? E fui absorvendo o conhecimento de gente, de gestão, de inovação, conhecendo pessoas, Karina, Magno, né? E outras pessoas aí do ecossistema. E aí hoje estou, né, no governo do estado, sendo uma dos protagonistas aí de fazer o inverso agora, né? De trazer talentos para estar conosco, para ajudar a pensar soluções para o ecossistema goiano de inovação. Então, uma eterna aprendiz, porque todos os dias é uma novidade, né? Eu sempre brinco que estar nesse movimento de inovação, dentro principalmente do estado de Goiás, que está em ebulição, é uma surpresa. Um desafio. Um super desafio, né? Não é só diário, não. É a cada minuto uma coisinha nova acontece ali pra gente poder pensar e transformar uma empresa, uma instituição, ou a gente mesmo repensar os nossos conhecimentos, para onde a gente está, para onde a gente vai, de onde a gente veio, e reconstruindo a nossa carreira. Então eu venho aí dessa história, né? Hoje estou líder de inovação e transformação digital, que a gente está aqui também, né? Construímos aí essas relações e várias outras ações que a gente vem desenvolvendo ao longo da carreira aí. E baita desafio, né? Porque Super. Quando a gente fala isso dentro de empresas privadas, a gente vê as oportunidades talvez de forma mais veemente, assim. Sim. E aí, quando a gente vai falar disso voltado para órgãos públicos, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Um baita desafio, hein? Um baita desafio. Primeiro, a gente tem que romper isso dentro de casa, né? Eu continuo sendo... O que você faz? Eu
Sou advogada, fica mais fácil, né? Que até eu explicar o que a gente faz, o que você atua com inovação tecnológica, tecnologia da informação. Não! São coisas diferentes, né? Então, esses conceitos, até a gente, o dia a dia, internalizar na cabeça dos seus familiares, do dia a dia do seu trabalho, né? Hoje, os meus filhos conseguem enxergar isso muito mais facilmente, mas os meus pais tiveram dificuldade de entender. Né? Até hoje, às vezes, perguntam, minha filha trabalha lá no negócio de inovação, né? Mas é importante a gente romper e ir rompendo devagarzinho esses paradigmas, porque isso acontece o tempo inteiro, né? Nas nossas vidas, nas nossas profissões. Então, é sempre desafios gigantes que a gente tem que ir rompendo aí ao longo do tempo. Nós vamos falar de vários conceitos. Enquanto vocês falarem, vocês vão conceituar, porque a galera em casa tem que saber do que a gente está falando, né? Carlos, e aí? Oi, gente, tudo bem? Karina, oi, Lid, né? Satisfação estar aqui com vocês, receber esse convite maravilhoso. Bom, falar brevemente, né, da minha história, eu falo que assim, que eu sou nerd, né? Eu venho diferente da área que vem do direito, eu venho da área de tecnologia, né? Praticamente desde sempre, porque muito cedo eu fui estudar numa escola técnica, né, na Escola Técnica Federal aqui, e naturalmente fui para um curso técnico, né? Então, e aí quando você falava em curso técnico dentro de uma escola técnica federal, isso lá nos anos 90, a gente tinha o que era de mais próximo, né, do avanço tecnológico no Brasil, né? Então eu me lembro inclusive que eu tive acesso à web, eu me lembro precisamente, né, de ter acesso ao navegador, Netscape Navigator, Communicator, né, que é o que a gente tinha na época, nos anos 90, dentro da escola técnica, né, olha o que é isso. E eu estou falando ali para 94, 95 mais ou menos, e aí você vai pegar historicamente, né, Tim Berners-Lee fez a concepção da web em 89. Muito né? novo, né? Então, assim, era muito recente, numa época que as coisas não aconteciam tão rápido quanto já acontece hoje, né? Mas, enfim, eu venho com esse background primeiro de eletrônica, depois tive algumas oportunidades também trabalhando como técnico em eletrônica mesmo no setor de saúde. Depois eu acabei, por uma ocasionalidade, né, indo parar também no mercado publicitário. Então, trabalhei como editor de imagens num estúdio de fotografia publicitária por 2 anos, aqui em Goiânia ainda. Até que eu resolvi voltar para minha cidade natal, que é Barra do Garças, né? E lá eu abri a minha empresa, tive minha empresa por muitos anos, desenvolvendo, né, sites, né, sistemas para web. Aí eu já aqui em Goiânia, eu como autodidata aprendi a desenvolver sites. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, assim, da grandiosidade da coisa que eu estava fazendo, sabe? Tanto é que eu me lembro, até hoje eu comento isso com algumas pessoas. Eu desenvolvi um site para um cientista daqui de Goiânia chamado science.com.br. Olha que domínio incrível, né? E eu lembro até hoje, o professor Henry Okigami, né? Eu estudava a parte de medicina ortomolecular e era um periódico. Ele era um site que ele resumia ali os principais artigos, então era muito legal. Né? Depois, meu primeiro grande cliente foi o Ingó, né? Então o Ingó foi meu cliente por 10 anos, né? Mesmo eu estando lá em Barra do Garças. Então desenvolvi o primeiro site do Ingó, fui eu. Depois também tive mais algumas experiências e ali eu comecei a atender um pouco mais o mercado local, né? Então por mais de 15 anos eu mantive a empresa lá. E aí comecei até por conta dessa necessidade de precisar, né, me manter atualizado, né? A tecnologia é uma coisa que evolui muito rápido. Comecei a sair um pouco realmente para poder buscar mais informação, mais conhecimento, né? 2012 eu fui para São Paulo participar da minha primeira Campus Party, né? Então, acho que já era a 5ª edição, se eu não me engano. E eu sempre queria ir, mas sempre que eu ia fazer inscrição já tinha passado a época. Aí, em 2012 eu consegui ir, né? Aí fui, a Campus foi também um divisor de águas, foi muito bom. Tive um período também de burnout, né? Também acho que muita gente que trabalha, né, excessivamente passa por algum momento também de dificuldade, mas consegui me reerguer e nesse processo de buscar novos caminhos, eu acabei primeiro me conectando aqui com um capítulo do PMI, de gestão de projetos, né? Então fui voluntário aqui do capítulo e estava, né, numa onda de buscar novos caminhos,
até que em 2017 eu participo do meu primeiro Startup Weekend em Cuiabá. E aí ali, né, foi um divisor de águas para mim, porque olhar, mesmo sendo tecnologia, né, olhar para o negócio de uma maneira diferente. Ali você foi, né, chipado? Ali eu fui chipado. Aí não teve mais escapatória. E aí, como eu vinha já com esse aprendizado de gestão, projetos e liderança, né, que são os 3 pilares que o capítulo do PMI, né, nos proporciona em termos de conhecimento, né, e networking e tudo mais, eu acho que isso foi fundamental para poder eu começar a fazer a minha transição de carreira, né, de deixar de ser esse operador ali do código, né, de ser um coder, né, de ser um codificador, de transformar café em código. Né? Depois a gente fala do café. E aí foi meio que um processo natural, né? E aí em 2018 eu participei já de um segundo Startup Weekend, aí já era uma Vertical Education, e aí tinha uma amiga que trabalhava na Pearson e ela me apresentou falando sobre soft skills, né? Uau. E a nossa ideia já em 2018 era para desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E aí foi com essa ideia que eu voltei para Goiânia em 2018 para pré-acelerar a minha startup, minha EdTech, né? E aí eu não voltei mais para Barra. Ficou preso por aqui. Fiquei preso por aqui, né? E aí veio a oportunidade no governo do estado, por onde eu fiquei 2 anos e meio, né? Sempre focado em apoiar o desenvolvimento do ecossistema e das comunidades empreendedoras, né, que nós temos aqui. E no último ano, no Hub Cerrado, né, tocando os projetos de inovação do Hub Cerrado. Uau, que trajetória, hein? Carlos, vamos começar com você. Tá bom. Me fala um pouquinho do Hub. Como é que tá funcionando o Hub hoje? O Hub, ele foi lançado antes da pandemia, não foi? Isso. Depois parece que teve um período pandêmico que todo mundo passou, sim, né? E agora parece que as coisas estão super aceleradas de novo. É isso mesmo? Fala um pouquinho como é que... Quantas startups tem lá? Como é que é o espaço? Eu sou apaixonada pelo espaço, já falei, né? E me conta um pouquinho. Legal. Bom, o Hub nasceu em 2019, né? 2019 foi um ano incrível para Goiás, né? Com muitas coisas acontecendo de fato, assim, né? Algumas ideias que já vinham sendo plantadas nos anos anteriores vieram a convergir em 2019. Então a gente teve a primeira edição da Campus Party, né? Que foi, inclusive, foi maravilhoso. Inclusive foi um dos movimentos que me fez me aproximar da LEAD, né? Que a gente trabalhou junto ali naquele comecinho, fizemos visita em São Paulo, né? Então a gente se conheceu no 2019. lançamento. A gente se conheceu no lançamento do Sebrae Lab, né? E depois, né, o Hugo, que inclusive nos apresentou, né? E depois a gente veio se encontrar no planejamento da Campus Party para Goiás. Mas então, em 2019, a gente teve Campus Party, a gente teve, né, o surgimento do Conexa, né, que é um hub corporativo relevante, né, com foco no agro. Tivemos também já um projeto legal que já vinha sendo desenvolvido no setor de agritechs, né, no setor de inovação no agro, que é o Campo Lab, né, um projeto incrível também da FAEG, né, do Sistema Senar e Sebrae. E nasceu também ali o Hub Cerrado, né? Muito na ousadia da Silvana, né? Que é a nossa fundadora e CEO do Hub, de ela como uma empresária, né, já de sucesso, né, no setor fitness. E aí, como ela mesma fala, né, assim, eu zerei o game lá, né? Eu preciso buscar outros caminhos agora. Então ela fez de tudo um pouco, com indústria, com comércio, rede de academias. Então construiu realmente, né, uma jornada incrível como empresária, como empreendedora e empresária. E começou a se aventurar, né, no movimento de startups também, a querer fundar um novo negócio, né, inovador, escalável, disruptivo, enfim. E aí, que foi inclusive quando a gente se conheceu, porque ela foi pré-acelerar a startup dela, que é a Tudo Med, né, que é uma das residentes do Hub, e eu fui pré-acelerar a minha startup também, a minha EdTech. E a gente se conheceu ali na pré-aceleração. E aí a gente já falava, eu cheguei aí naquele ambiente do Hub quando nada era daquele jeito ainda, né? E aí o Hub nasce em 2019, né? Com um primeiro pavimento, né, com ambiente de coworking, com auditório e o nosso Peak Lounge, né, que é o nosso ambiente de convivência.
até que veio a pandemia, né? E aí todos os negócios imobiliários, né, sofreram bastante, né? E o Hub, diferente do que muita gente acha, né, quando não conhece, ele é 100% privado, né? E aí, quando as pessoas saíram do Hub, isso gerou um impacto significativo, né, na receita e na sustentabilidade do ambiente. Na época eu ainda estava no governo, né, não estava lá ainda, não acompanhei tão de perto. E aí, quando eu cheguei em 2021, já havia um primeiro movimento com um programa do Senac, que é o Senac Infinity, né, já debaixo aí da Federação do Comércio, né, a FEComércio de Goiás. E ali já era uma semente que estava sendo plantada também para levar o Hub já para essa área de inovação, né, muito forte. O Hub, quando nasceu já praticamente 100% ocupado, né? A Nectar, que é uma das principais startups, né, do nosso ecossistema, da nossa comunidade empreendedora, já era residente do Hub também. A .Get Inovação, que também é um player relevante do nosso ecossistema, né, também fez essa migração para poder operar de dentro do Hub. E mais algumas empresas que foram para lá, né, a própria Tudo Med, né, com a Silvana, a Mundo de Projetos, né, também com o Marçal e com o Messias também, que são, né, pessoas feras em inclusive, projetos. Inclusive estão convidados, né, para vir aqui. Pois é, tem que vir mesmo. E então o Hub nasce já assim, muito forte, porque nasceu praticamente com 100% de ocupação, né. Aí teve uma primeira expansão, né, e agora a gente finalizou recentemente mais 1.000 metros, cerca de 1.000 metros. Hoje o Hub tem mais de 2.500 metros de áreas construídas. Nós temos um auditório para cerca de 120 pessoas. Nós temos hoje 400 estações de trabalho, né? Então, maravilhoso, eu palestrei lá 2 vezes. Pois é, e todo aquele ambiente ali do lado do Parque Cascavel, né? Então a arquitetura tentou privilegiar, né, o que a gente tem também de bacana na nossa região, que é manter o verde, então fazer essa sinergia, né? Com o próprio Cerrado, né? Exatamente. É muito legal a entrada, né? Tem muita sinergia com o nome, com tudo. Isso aí. E aí, no último ano, a gente trabalhou muito duro para poder desenhar os projetos de inovação, né? E agora a gente está exatamente no momento de atrair empresas, atrair as startups, né? Hoje a gente tem um programa de residência virtual, né, com cerca de 30 startups do Brasil que se conectaram com o Hub, né, olhando para o mercado goiano, né? Uau. Isso é muito legal. A gente tem mais algumas startups residentes, mas o Hub, até por ser um hub privado, como eu disse, a gente, claro, não é que a gente aceita todo o modelo de negócio, mas a gente olha muito para a economia criativa de maneira geral, né? Então, pessoas que trabalham com um computador. A gente tem times que trabalham daqui para startups dos Estados Unidos, para startups da Europa, né, ou de outros lugares também. Isso acontece bastante. Eu adoro, quero falar disso, dos nômades digitais. E aí acaba que assim, tem de tudo um pouquinho, né? E agora a gente está num processo de realmente assim, de mostrar para as grandes empresas, né, que o Hub é um dos meios que elas podem se conectar para poder aproximar da real inovação, exatamente do né? ecossistema de inovação, né? O Hub por si só, né, o nome Hub é justamente isso, né, de conectar, de né? conexão. E hoje eu falo muito isso, assim, que a gente se conecta mesmo, né, a gente se conecta com o governo, a gente se conecta com a academia, né, com a base de talento, a gente se conecta com investidores, a gente se conecta com grandes empresas, né, com consultores, com o Sistema S, enfim, com todos os players que fazem parte do ecossistema, né? As nossas de alguma famosas forma, hélices, né? Isso. De alguma forma eles se convergem, né, nos nossos meetups, nos nossos labs, startup weekends que acontecem dentro do Hub, né? Então, as comunidades empreendedoras, hoje a gente tem um programa já com quase 15 comunidades, né, de inovação, tecnologia e design, que levam seus movimentos também para dentro do Hub. Já tivemos meetup da comunidade Customer Success, da comunidade de UX Design,
da comunidade de cloud, né, da AWS, Microsoft, Oracle, né, Google. Então, hoje a gente realmente abre o espaço para as comunidades, para que elas realmente estejam dentro do Hub, porque faz muito sentido para nós ter talentos, né, dentro do Hub. A gente vai falar disso, Exatamente, né? Esse é um desafio. Isso. Então, esse é o momento que a gente está, né? A gente está agora, para lançar um programa, até vendo essa necessidade, né? Para lançar um programa de pré-aceleração para startups, né? Vai entrar já na divulgação já na próxima semana, para iniciar ainda esse ano, né? Num modelo bem diferente, assim, bem omnichannel, com híbrido online, presencial, né? Com várias experiências. A gente vai usar mesmo para poder testar muita coisa também. E naturalmente, né? Buscando, né? Já é o maior hub que a gente tem, não só em Goiás, mas um dos maiores do Centro-Oeste, mas também com o objetivo, né, de sermos o melhor hub que a gente tem no Centro-Oeste, um dos melhores do Brasil, né? Mas dá um orgulho, não dá? Não é? Eu acho melhor. Não. Eu sinto um orgulho porque eu gosto de lá mesmo. Assim. Eu acho que eu preciso trabalhar lá pelo menos uns 3 vezes por semana. Concordo. Mas eu quero puxar um gancho e falar dessas hélices, né, todas. E o Magno trouxe uma questão que a gente precisa vencer essas barreiras que você falou, esses tabus. Eu vim como executiva de iniciativa privada há 20 anos, né? Sim. Trabalhando em empresas. E uma vez eu me lembro da gente discutindo algo, eu lembrei disso agora, em que você, e isso é uma provocação mesmo, mas é bem legal. A área de P&D é inovação dentro das empresas, Lidiane? Você lembra disso? Lembro! Eu queria trazer isso, mas como um ponto esclarecedor, porque está acontecendo tanta coisa legal. E todo mundo de inovação, nós de inovação, somos tão abertos a conectar, a ensinar, a aprender juntos, né? E muitas vezes eu percebo que a indústria, de forma geral, se fecha em Goiás nesse sentido. Não, eu tenho uma área de inovação que é P&D. E aí, Lid, fala pra mim. Ou não é? Ou é também? Pois é também, né? É também. É também, né? Não é Mas só... é pra esclarecer a galera mesmo, mas que pode além disso. Isso, há algum tempo atrás, P&D não era tratado nem como inovação. A gente tinha um desafio muito grande, até hoje, de chegar dentro das empresas, porque quando a gente falava assim, nossa, eu preciso falar de inovação. Então, a gente era visto como concorrente. Né? Trazer algo novo para dentro das empresas, eu concorria diretamente com a RH, eu concorria diretamente com TI, eu concorria diretamente com P&D, né? Porque ele... Vamos traduzir isso aí, gente, P&D, né? Área de pesquisa e desenvolvimento, né? Das empresas, muito direcionado principalmente às indústrias, né? Que sempre direcionados para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Né? E aí a gente vinha falar com um conceito. Desculpa, como a gente se conheceu nesse sistema de FIEG, era muita indústria, né? E até na época do Premiel, quantas linhas nós visitamos juntas, Nossa, né? Eu fui, dezenas. Eu fui do Premiel durante 6 anos, né? Então, vamos lá, centenas, porque eram dezenas por ano, né? Que a gente visitava de empresa. E esse desafio, o Magno falando aqui, ele passou muito bem sobre, a gente fala ecossistema de inovação, mas vários ecossistemas que ele está correlacionando o Hub em vários ambientes, que se correlacionam e chegam para poder buscar ele ali na parte de empreendedorismo inovador, não, ele numa pegada mais de economia criativa, então cada um secciona o seu ecossistema, né? E até a gente conseguir romper todos esses paradigmas, a gente vem rompendo diariamente. Então, quando lá um pouquinho mais atrás, né, quando a gente chegava numa empresa, P&D é de fato inovador? Ou aqui, né, no estado a gente estava trabalhando, era de fato produto? Ou era só, eu estava trazendo algo diferente e produzindo aqui no estado? Né? Então isso vinha, né? A gente por isso sempre tinha essas perguntas, né? Quando você ia para linha de produção mesmo, ali na ponta, e aí você está fazendo de fato pesquisa e desenvolvimento e trazendo inovação, novos produtos, novos processos, novas ações de marketing para sua empresa? E marketing é inovação?
E processo e inovação não é só produto, novos serviços. Então, toda essa parte de conceituação, né, ela veio rompendo os paradigmas com as legislações que nós temos, né, o Manual de Oslo, que trouxe essa parte de conceituação do que de fato e onde inovar. Então, a gente não inova só dentro da indústria com P&D, né? A gente inova no RH com um novo processo que eu permito pessoas estar onde ela quer estar, né? Aproveitando as suas competências técnicas e ali ampliando e dando o melhor de si em outros ambientes, né? Então, eu consigo enxergar isso de várias formas dentro de uma empresa. Tem vários graus de inovação. Sim, né? sim. E aí a gente vai dentro tipos de graus, tipos de inovação. Então, ali, diariamente a gente está inovando, melhorando um processo, um produto. Gente, uma coisa que eu preciso falar, inovação não é só tecnologia. Vamos quebrar esse tabu. E eu costumo dizer muito, não sei se vocês concordam ou não, e vocês podem discordar, viu? Aqui é para isso. Eu falo que a transformação, a gente fala muito de transformação digital, né? Sim. A transformação é sobre pessoas, em primeiro lugar. Com certeza. Então, esse inconformismo nosso, essa vontade de buscar um olhar diferente, de saber que, de repente, tem algo acontecendo que pode acelerar um crescimento, que pode trazer resultados extraordinários e, de fato, encarar isso como uma novidade, como um aprendizado. Então, se a gente não estiver aberto para essas buscas, a gente vai achar que aquelas áreas específicas são áreas inovadoras e ponto. Na verdade, a tecnologia é uma ferramenta, né? Para eu poder alcançar o meio, para eu poder alcançar várias outras soluções, né? Várias inovações. Então, é por meio dela que a gente consegue escalar o negócio, né? Sair de uma pequena pecinha e ela se transformar numa nano pecinha e que vai estar em vários outros lugares, dentro do nosso celular, aqui dentro desse microfone que a gente está falando, até a água que a gente bebe aqui tem um modelo, um processo que foi inovado para ela poder estar aqui no modelo da garrafa, do copo, em várias situações, né? Então, a tecnologia é o meio, né? Então, eu sempre falo, você é superintendente de inovação tecnológica? Sim, né? Que eu uso a tecnologia para a gente poder alcançar aí as inovações em vários setores, em vários ambientes, né? E P&D é sim, né? Pesquisa e desenvolvimento é sim o meio de como a gente chega lá. Perfeito. Porque a pesquisa e o desenvolvimento é onde permite a ciência, né? A arte, né? A arte de criar, que é a ciência, a arte de cientificar, é onde a gente permite alcançar os resultados que a gente tem aqui hoje, né? Perfeito. Então, a gente está aqui com essa luz, né? Que melhora o ambiente, é ciência, é pesquisa, é desenvolvimento. Então, a pesquisa e desenvolvimento é o nascedouro, né? É a arte da ciência. Né? Tanto é que a gente fala pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então, a base é a pesquisa e desenvolvimento para então você inovar num processo, num produto. Num serviço, num modelo organizacional. Né? E aí é onde a gente caminha para as hélices, né? Então, a pesquisa de desenvolvimento, ela nasce lá na universidade, onde tem pessoas que estudam a ciência das coisas, né? Para poder trazer a ciência para o nosso dia a dia. Então, assim, a gente trabalha na base. Então, uma das nossas hélices, né, da quádrupla hélice, né, que é as instituições de ensino, junto com o governo, que fomenta as políticas públicas para que a gente possa equalizar todas essas ações. As empresas que fazem com que essa ciência vire negócio e esteja lá na ponta exponencializando, e a sociedade, que é o principal consumidor de tudo isso. Né? Então, a sociedade, o investidor, né? Hoje a gente pensa até na quíntupla, né? Na parte de investidor, e a gente vem aí um novo conceito ainda maior, que são os negócios de impacto socioambiental, né? Que é eu colocar na minha missão do meu negócio as ações que vão trazer benefícios para a sociedade, usando os recursos, mas também aproveitando isso em prol da sociedade. Então, a pesquisa e desenvolvimento, a ciência, a tecnologia, a inovação, elas caminham sempre juntas. E é engraçado você falando isso, eu tô aqui pensando, o Pacto Global, né, e nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão totalmente ligados a tudo isso que você está dizendo, né? Exatamente. E hoje a gente conecta todas as ações, inclusive aqui no governo do estado, né, as nossas ações são conectadas com a OCDE, junto com os 17
com Objetivos, ODS. as ODS, né, para que a gente possa não só trabalhar o empresarial, o industrial, a inovação puramente simples, né, mas a ciência, a tecnologia, o social e o ambiental também, né, trazendo esse benefício para a sociedade. Então, é bacana a gente poder falar das hélices como um todo, como elas se convergem, né? Como os ecossistemas, eles são articulados para andar em um caminho para poder trazer benefício para a sociedade, né? E necessários, né? Sem eles não acontece, vai ficar faltando um pedacinho. E você vê que estudos, mesmo feitos fora daqui, né? Eu sou da escola do Brad Feld, que é fundador da Techstars, né? Que é do Startup Weekend. E ele traz um white paper de 2014 já tem um tempinho, onde ele apresenta 5 pilares, né, de um ecossistema, né, empreendedor, né, de inovação. Naturalmente, parte do talento, né? A gente falou agora sobre academia, né? Então, pessoas, não tem como, né, de fazer nada se não tiver gente, né? E gente boa, né? Então, a nossa academia em Goiás, ela é muito boa, a gente é super reconhecida disso. E aí, dentro desses pilares, tem a questão da cultura. E quando a gente fala de inovação, a gente fala sobre cultura. Falamos aqui agora sobre, né, trazer novos processos, né, trabalhar a cultura dentro organizacional, como que a gente mantém o profissional dentro das empresas atualizado com o que tem de mais moderno de metodologias, ferramentas, artefatos, enfim, né, que permeiam esse mundo inovador, né. A densidade. Então, eu falo muito, desde quando eu retornei e tal, o pessoal fala assim, nossa, mas vai ter 2 eventos no mesmo dia. Eu falei, deixa, gente. Isso é densidade. Quanto mais coisa acontecendo, melhor, né? Por que nasceram 3 hubs no mesmo ano em Goiás, em 2019? Isso demonstra que Goiás está gerando densidade, porque já existia um, que era o Gintec, nasceu Conexa, Campo Lab, Hub Cerrado, tudo Hub no mesmo Think, ano. Hub Think. Então, assim, são vários ambientes mostrando que Goiás está amadurecendo, presente exatamente, aqui, né? E aí o capital, né? Tanto o capital público quanto o capital privado, e um ambiente regulatório, né? Então não tem como a gente não colocar na mesa as discussões, né? Que a gente enfrenta, né, na questão regulatória, tanto da questão de contratação de pessoas, quanto da questão tributária, né, como que a gente consegue incentivar, né, ou falar a gente enquanto governo, né, provocar discussão para que a gente consiga ter menos burocracia, né. Então o governo ele é super importante nisso, tanto na esfera estadual, federal, estadual quanto municipal. Então as 3 esferas, né, são super importantes. E aí, até curiosamente, hoje me perguntaram, né, mas quando nasceu realmente essa política pública para inovação no Estado, né? E aí eu até comentei, falei assim, ó, antes de 2019 não existia, né, uma secretaria de Estado de inovação, não existia algo muito novo, né? A gente tinha uma lei, né, de 2010, né, que já se perdeu no tempo. Então hoje, né, Goiás, né, existe uma construção de uma política pública para a inovação. Quando a gente fala de um processo de hélices, pilares, né, de olhar para todos esses entes e agentes que fazem parte disso, como que a gente pode se conectar para poder colaborar, trocar ideia, potencializar, né? Potencializar e principalmente, né, eu acho que a gente precisa de alguma forma olhar assim, para onde que qual que é o nosso norte, né? Porque senão, se cada um for puxar para um lado, daqui a pouco, né, a gente não consegue construir, né, esse algo que é grandioso, que eu acho que a gente tem uma capacidade, um potencial gigante, né, de tornar realmente Goiás um dos estados mais inovadores do Brasil. Acho que esse é o caminho que a gente tem que... E aí eu ia até te perguntar, ele falou tanto de alinhamento nessas 3 instâncias, você que está tocando isso, né? Existe esse alinhamento do municipal, do estadual, do federal? Como é que está isso hoje? Inclusive, semana passada, né, foi aprovado já na Assembleia Legislativa o nosso marco estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.
E isso é um grande avanço nosso aqui para o Estado, porque nós tínhamos uma lei federal, né, nós tínhamos a lei de startup, né, e a gente não tinha ainda regulamentado ela aqui no Estado. Tinha um decreto, Tinha um né? decreto de 2019, né, que inclusive foi que é um instrumento lançado, mais frágil, né? Isso, mais frágil, que ela pode ser alterada, lei, né? e perde aí a sua constância, né? Mas agora nós temos o marco legal que foi construído em parceria com a Unesco, ou seja, nós tivemos um apoio aí da Unesco na construção, vários outros estados também participaram, foi uma análise junto com a Assembleia Legislativa, junto com as entidades assistenciais também, né, com as federações aqui, e ela foi aprovada já agora em segunda instância na semana passada. E isso traz para a gente uma segurança jurídica de operacionalizar a inovação de uma forma um pouco mais disruptiva. A gente poder falar aí de temáticas como sandbox, né? O que é sandbox? Já ia te falar dados! Né? Vamos lá, o que é sandbox? Mas é tratado isso hoje de uma forma federal, que traduzindo isso para o português é caixinha de areia. É onde eu posso, eu startup, vou falar assim, eu startup, posso pensar soluções para o governo, por exemplo, e eu tenha um ambiente ali que eu tenha segurança para poder fazer isso. Então eu posso permitir ao governo fazer contratações públicas junto com startups muito mais ágeis e mais rápidas. Permitir que a política pública ela seja mais disseminada dentro do Estado, né? Então você conseguir regulamentar uma legislação, né, o marco legal de CTI do Estado, na altura de onde estamos, né, planejando todos juntos essa questão da governança da inovação dentro do Estado, que vem cada vez mais forte. Então, estamos aí junto com o SEBRAE, com a FEComércio, junto com outros ambientes, pensando em soluções para a governança, que em breve teremos novidades também, né, e ver todos caminhando juntos, numa mesma direção, que é isso que o Magno falou. Alinhamento. Alinhamento. A gente trabalhou muito essa cultura, né? Sofremos muito, né? Para poder permear e chegar a algum... Tem muitos desafios, né? Não é só aqui em Goiás que a gente enfrenta desafios para poder alcançar um modelo de governança bacana, mas a gente enxerga hoje possibilidades para poder encontrar. Então, hoje nós temos programas dentro do governo que reúne os ambientes de inovação. Quem são esses ambientes de inovação, né? A gente sempre fala assim, o que é ambiente de inovação? É a minha casa? Não. Ambientes de inovação são os hubs, né? As incubadoras. As incubadoras são aqueles locais lá dentro da universidade, normalmente, ou dentro de institutos de pesquisa, que recebem aquelas ideias que estão ali, e aí elas passam a trabalhar essas ideias até virar um modelo de negócio. Então, os hubs, as incubadoras, né? Os Fab Labs e os parques tecnológicos, que hoje no estado nós temos 3 parques tecnológicos, que tivemos o benefício aí no último edital FINEP, 2 parques nossos serem contemplados, né, com recursos federais, ou seja, nós estamos no caminho certo de construir a base para o nosso ecossistema grandão, e para cada um dos seus ecossistemas, né? Então, hoje a gente tem uma rede de apoio dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, da CEDI, né? Onde a gente tem uma parceria com a Amprotec, por meio do PRODOC, que é um programa que nós temos junto com a Unesco, para poder ofertar capacitação para que todos esses ambientes de inovação, que hoje são 26 aqui no estado de Goiás, no total, né? Então, parques tecnológicos, incubadoras tecnológicas, os hubs, os FABs, né? As escolas também, nós temos aí as escolas do futuro, onde a gente dá esse suporte de capacitação para que eu estou aqui vou usar uma nomenclatura, né? Do Zero to Hero, né? O que eu posso construir os meus degrauzinhos para eu poder pensar em como eu quero alcançar novas oportunidades dentro dos ambientes. E com isso, falando de talentos também, a gente fala de ambientes, né, dos ecossistemas, a gente tem as escolas do futuro, que foram justamente pensadas para preparar estes profissionais, estes jovens,
para ambientes de inovação, com foco em tecnologia, mas também para conhecer todo esse ecossistema. Então, logo, né, as nossas dificuldades vão diminuindo aí quanto mais pessoas são capacitadas sinergicamente nesses ambientes, mais a gente tem a possibilidade de trazê-las para próxima da gente e ser mais um aliado para a gente construir essa governança, né, da inovação aqui no estado de Goiás. Então, hoje uma parceria do Sebrae com a La Salle, que trouxe o Joseph Piquet para cá para poder falar sobre essa governança de inovação e estão construindo esse ambiente junto com essas entidades. E é muito bacana a gente perceber como que os movimentos estão ganhando força, né? Mas direcionados, né? Direcionados. Que é o mais importante. Num caminho bacana, né? Porque a gente precisa tá conectado sempre para que a gente consiga fazer essa troca, né? De trocar as opiniões, né? Quando a Lid fala, por exemplo, das escolas do futuro, eu já tive, por exemplo, com o Márcio, que é um dos gerentes lá da Universidade Federal, né? Que está debaixo dele, o projeto da Escola do Futuro. Então, mas para quê? Entendendo que a partir do momento que esse aluno egresso dessa escola, né? Ele já foi ali capacitado, para onde que ele vai? Base, né? Mas para onde que ele vai? Ele precisa de ter um suporte para chegar numa startup que está dentro do hub, né, ou numa empresa de base tecnológica que está dentro do hub. Então, a gente precisa entender, né, dentro dessa jornada, né, da pessoa, né, do ser humano que está ali, né, que ele vai ter acesso, assim como eu tive lá atrás, acesso a uma escola técnica, né? E depois que eu deixo a escola, para onde que eu vou? Na época direcionadores de carreira mesmo, exatamente. Mas assim, voltado para inovação. Isso. Já criei uma startup aqui, viu, na minha cabeça. E antigamente, assim, ainda existe muito hoje, né, os programas de estágio, né? Sim. Mas nas startups a gente tem muito o que a gente chama dos programas de trainee, né? Então, às vezes, a pessoa é aluna ainda de uma escola, mas já começou a conseguir produzir alguma coisa. Opa, peraí, tem uma startup ali que está precisando, você pode entrar nela como trainee, já começa a ter uma remuneração, né? E a oportunidade que a gente tem hoje nas escolas do futuro, né? E eu falo porque dentro do governo eu vi, né, esse projeto nascendo, é muito bacana porque as escolas estão posicionadas na periferia das cidades e do estado. Então isso chega a uma população, né, que isso vai gerar uma oportunidade singular para essas pessoas, né? Então isso causa uma transformação a longo prazo, que é uma coisa que o ecossistema precisa ter, que é compromisso de longo prazo. A gente não pode pensar só nos próximos 4 anos, porque os governos passam, os ciclos acadêmicos também são menores, então esse compromisso ele tem que ser de 20, 30 anos pelo menos, para que haja um compromisso em busca desse norte, né? Esse compromisso norteador que, independente do governo que está à frente, independente do ciclo acadêmico ali, né, o ecossistema ele consegue se manter, conduzir isso. Exatamente. Então, assim, e por isso a importância de ter, né, as associações representativas de classe dentro dessa discussão, né, as empresas, nossa, isso tem que ser Sistema muito S, ampliado. Exatamente. Então, E essa é uma construção que vem sendo feita já há vários anos, né? Acho que é importante dizer isso. Sim. Isso não é de agora, Não. mas que a gente está chegando no momento chave, né? Para que a gente consiga se organizar maturando, né? Um momento de maturidade que é importante. Exatamente. Isso, né? Hoje, quando a gente olha para outros ecossistemas no Brasil, né, que já estão, né, mais desenvolvidos, eles passaram também por esse momento que a gente passou, que a gente está passando agora, né? E aí, por isso que eu digo que eu tenho certeza que os próximos anos o Brasil vai ouvir falar muito de Goiás. Eu tenho certeza. Lid, fala mais um pouquinho dos programas do governo, assim, para as pessoas saberem quais os caminhos tem dentro dos programas de inovação. Sei que são muitos, né? Sim. Escolhe aí 3 ou 4 que são bem relevantes, fora a Escola do Futuro que você já falou, que é maravilhoso, mas existem tantos, né? Eu vou falar um pouquinho dos programas que têm sinergia com a parte de inovação, né? E eu vou aproveitar aí o Zero to Hero, né? Falando dos nossos programas de base, né? Que além da Escola do Futuro também, nós temos os laboratórios Includes, que são laboratórios de inclusão digital,
onde a gente está localizado em 26 unidades aqui no estado de Goiás, gratuitos, né, onde a população, os jovens de 10 a 20 anos, podem ter o seu primeiro acesso a esse ambiente tecnológico, né, com ferramentas de uso do dia a dia. Então, ele é o primeiro contato desse jovem da periferia, que às vezes nunca teria a oportunidade de conduzir um Arduino, que é uma tecnologia de baixo código, né, onde uma criança, até eu posso programar, entendeu? Né, que sou ali, né, da área de humanas, e que eles têm acesso à tecnologia, têm acesso à robótica, têm acesso à informática e principalmente... sensibilizar mesmo, né? E principalmente trazer essa parte da inclusão social e digital. Como ingressar nesses programas? É só acessar o nosso site, né? Aí, a vendedora, né? Só acessar o nosso site, lá tem o nosso programa Include. E as inscrições, inclusive, estão abertas, né? Elas são de fluxo contínuo de acordo com o laboratório, né? E a gente pode, eles têm, gratuito, né? Com esses jovens de 10 a 20 anos, e os ciclos são semestrais. Então, você vai lá, se inscreve, se não der certo para esse semestre, dá para o próximo semestre. Mas não percam a oportunidade. É muito legal. Né? De quem está vendo aqui, indicar para o familiar, para o parente mais próximo, né? Para o próprio filho, que às vezes a gente não tem tanta proximidade, porque os laboratórios são equipados, que tem várias escolas particulares que não temos. E hoje a gente tem 26 unidades no estado todo, né, todas as nossas regiões aqui do estado de Goiás. Partindo do segundo ponto, que veio lá, que nasceu na última campus, né, agora de 2022, que a gente trabalha o programa de Low Code, que é programação de baixo código para estudantes do ensino da educação pública, né, então esses meninos é uma outra oportunidade, onde junto com o CEA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, né, junto com o governo, a Escola do Futuro levou para esses meninos a oportunidade deles construírem os seus modelos de negócio. Ir lá defender e fazer seus pitches, ou seja, as apresentações rápidas. Eu vi isso acontecendo e vi uma galera muito mais nova na campus e provavelmente eram eles. Sim, é uma galera jovem mesmo, que é aquela meninada do 8º, 9º, 1º, 2º ano, 3º ano, exato, até 15 anos, onde foi um super desafio, né? Foi a primeira campus que nós levamos menores de idade para ficar acampados na campus, porque era um processo de imersão. Era um Startup Weekend para jovens focado em low code, né? Então, uma parceria nossa com a Secretaria de Educação, a Escola do Futuro, onde a gente cada vez mais traz novos jovens para poder ter acesso a esse novo ambiente de inovação. E assim a gente segue com outros programas muito bacanas, né? Como Embaixadores da Inovação, né? Que é um dos criadores, né? Magno. E o Embaixadores da Inovação é uma menina dos olhos de todos nós, porque o nosso objetivo é descentralizar as ações de inovação dentro do estado. Porque às vezes a gente fica muito centralizado aqui em Goiânia, né, região metropolitana, e os embaixadores são os nossos braços em cada uma das regiões do estado, né? Então, hoje eu participei de uma reunião dessa. Os embaixadores, hoje nós estamos finalizando esse ciclo, mas já fica aqui a dica para quem quiser se inscrever, que ele vai ser de fluxo contínuo para ter essas pessoas ao redor do estado. Mas tem algo de mulheres na tecnologia, alguma coisa assim? Eu participei de um evento desse que foi divulgado esses embaixadores. Sim, não, mulheres na tecnologia tem um programa específico que a FAPEG trabalha, mas o nosso objetivo é também fazer a parte de inclusão dentro dos embaixadores. Mas esse é com foco de... a FAPEG é parceira, deve ser isso. Com certeza. Que aí fala do Centelha, dos Mulheres na Tecnologia, né? A FINEP também junto, então a gente sempre está falando ali. E os embaixadores, eles estão aí em todos os 10 mesorregião do estado. Com qual objetivo? Identificar oportunidades de negócio e fazer essas conexões ali na ponta, né? Então, assim, eu tô aqui em Mambaí. O que eu tenho de oportunidade de negócio numa empresa ou de negócio na região que ainda não foi explorado? Quais universidades estão aqui próximo que a gente possa trabalhar pesquisa e desenvolvimento, P&D, que a gente falou lá no começo, né? Para poder pensar soluções aqui dentro. Como que eu vou conectar, né, a empresa, a instituição de ensino, o governo
e principalmente os investidores para eu poder tirar meu modelo de negócio do lugar. Então esses embaixadores, eles é o catalisador dessas ações em cada um desses ambientes, né? Então catalisei, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de um ambiente para poder desenvolver esses negócios. Então nós estamos inaugurando agora em dezembro o primeiro hub do governo, que é o Hub Goiás, né? Idealizador também, né? Nós estamos juntos aqui, né? Gente, tem dedo do Carlos em tudo quanto é lugar, não tô entendendo. Lugar, né? E inclusive o Hub, né? Que a gente trabalhou junto, viu, pessoal? Muito. Trabalhou muito tempo junto no governo, né? Estamos juntos até hoje, estamos com certeza. Da vida. Né? Sempre trocando e experiências, exatamente. Né? Então eu fico muito feliz de que os projetos, né, que deram foram, continuidade, né? Você plantou sementinha. Essa é uma coisa bacana, né, Mário? Que a gente é. conseguiu, assim, ao longo desses últimos anos, dar continuidade em todas as ações. Elas não foram rompidas. Muito bom. E nem interrompidas por conta de mudança de governo, mudança de gestão interna ou externa. Isso é muito bacana. Isso é incrível. Que a gente percebe nessa responsabilidade desta ação governamental de dar continuidade e virar política pública, né? E o Hub é uma dessas ações como política pública do Estado. E hoje, inclusive, assim, estando na iniciativa privada, né, eu faço essa provocação o tempo todo, né? Vamos trabalhar junto, né? Vamos fazer... vai ter uma reunião aqui das comunidades, né? Cedi, vamos participar com a gente, né? Vamos trazer o governo, o Sistema S, para ter essa proximidade, né, com o empreendedor, com as comunidades, com quem está atuando na ponta, né? Então, eu acho que eu trago um pouco dessa responsabilidade de manter esse elo, né, conectado, porque a gente está no mesmo barco, né? A gente utiliza uma analogia, né, de maré, né? Então, assim, se a maré sobe, a gente é o barquinho que está ali e todo mundo sobe junto. Se a maré baixa, todo mundo cai junto. Então, a gente precisa realmente se dar as mãos, conversar, buscar, encontrar caminhos, né? E aí, quando a gente fala desses projetos, né, eu fico muito feliz de ver, né, que o piloto que a gente rodou, né, ainda em pandemia, né, lá com os embaixadores, duras penas, né? Os embaixadores continuam aí trabalhando, inclusive, né, eles foram sensibilizados ali, acho que é um projeto muito bacana por conta disso. Formação de talentos, e ele continua, Eu ia né, falar. e ele continua, o Hub, né, também que é mais um Hub que a gente vai ter agora, né, também como uma política pública, né, que também a gente pensou junto lá atrás e até encontrar um prédio público que pudesse ser utilizado para poder fazer isso. E aí, mais uma vez, eu estou num Hub privado e fico muito feliz, porque isso demonstra que a gente está tendo densidade dentro da nossa região. Dos pilares. Exatamente. Então, quanto mais a gente tiver, mais coisas vão acontecer, né? Por quê? Porque a gente tem, né, um Hub com uma boa estrutura, mas a gente não consegue atender 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, pelo menos por enquanto não. Já né? a gente cresce. Depois a gente cresce também, né? Então, nosso objetivo é esse. Esse é o objetivo, exatamente. né? Mas assim, a gente precisa realmente ter mais pessoas fazendo. Quanto mais pessoas estiverem pensando em inovar, né, mais o nosso ecossistema tá aquecido, né? Então isso é muito legal de ver que essas iniciativas que nós tivemos lá atrás, né, que a semente foi plantada, ela está germinando e crescendo, né? Então legal. É muito isso bacana. Isso alcança muitos resultados positivos, né? Porque a gente vai numa tríade, igual vem o Hub, hoje a gente tem um apoio para os empreendedores, então a gente tem hoje reunido no nosso site todos os editais de inovação que estão disponíveis e a gente aproveita para capacitar também esses empreendedores para submeter os projetos nos editais. Então ele submete o projeto em edital, recebe recurso e ele pode entrar dentro do Hub ali no futuro muito próximo, né? Ou hoje nos demais Hubs, de acordo com sinergia, o nosso objetivo é trabalhar em rede, né? Aqui no estado. Não é ser o Hub Goiás, é o Hub do governo. Porém, as atuações são em rede. Então, muito a incubadora legal. Que está lá em Rio Verde, que trabalha agro, por que não conectar com o Campo Lab, que está aqui em Goiânia? Sim. Né? A orquestra, que é um programa de aceleração também, que é o único que nós temos aqui, que é um outro gargalo que nós precisamos romper aqui. Hoje nós não temos uma aceleradora no estado de Goiás, né? E a gente vem trabalhando e vai trabalhar arduamente para fazer isso acontecer, porque a gente está fortalecendo a base e a gente precisa de trazer outras ações para cá. Captação. Exatamente. A orquestra lá em Rio Verde, por que não conectar com o Hub Cerrado aqui?
que tem ações que são sinérgicas. Isso. Então, o nosso objetivo é trabalhar em rede, fazer com que esses ecossistemas se encontrem, né? E para isso a gente poder ter um estado, né? Como a gente citou lá no comecinho, né? No nosso bate-papo até antes do ar aqui, como que hoje está estruturado o Porto Digital, né? Que Pernambuco. tem 25 anos de história, né? Nós estamos caminhando a poucos passos, né? Nós temos hoje um único parque, um parque tecnológico consolidado, um parque tecnológico em implantação e um parque tecnológico em construção. Então, nós temos 3 parques tecnológicos no estado. A gente tem o Parque Tecnológico Samambaia, que fica na Universidade Federal, no Campus Samambaia, né? Hoje muito bem estruturado, que tem laboratórios, Goiânia, né? Fica em Goiânia. Nós temos o Parque Tecnológico Jataí, que está em fase de construção, né, que recebeu recursos da FINEP também, e temos o Parque Tecnológico de Rio Verde, né, que fica ali junto com o SEAGRE, que é ali no O IF Goiano, né? do IF Goiano. Então, são os 3 parques tecnológicos que nós temos hoje, né? Além das incubadoras que estão distribuídas aí no estado, muito forte em Goiânia e região metropolitana, mas nós temos incubadoras em Rio Verde, em Catalão, em Tubiária, né? E várias outras regiões. O norte sempre muito carente, né, Magno? A gente sente falta de chegar, então com os embaixadores a gente tenta alcançar, mas a gente tem uma comunidade... norte do Goiás, fiquem atentos, né? Fiquem atentos, me ajudem a encontrar gente de lá para poder fazer essas conexões. Mas só que tem uma comunidade de games muito bacana no norte de Goiás, lá em Porangatu. E a gente fica olhando para essa galerinha, né? Por que games lá em Porangatu? Socorro, né? Então, a gente fica tentando conectar todas essas pontas, né? E fazer com que esse ecossistema ande. E essa atuação em rede, ela é super importante porque, assim, o Hub Cerrado, por ser um hub privado, a gente consegue ter uma certa celeridade, né, que o ente público não consegue. E também e aí quando eu falo da celeridade, é muitas vezes assim, até mesmo eu preciso contratar uma pessoa, vou lá e contrato, né? O setor público não é bem assim que acontece. E muitas das incubadoras que a gente tem no estado, né, a maioria delas estão dentro dos institutos federais, dentro das universidades públicas, né? Algumas também privadas, mas a maioria também públicas do instituto e universidades federais. E a gente está se colocando à disposição dessas incubadoras, né, porque hoje a gente tem uma Academy, né, nós temos hoje uma plataforma de educação empreendedora, né, com todas essas ferramentas e artefatos e metodologias, né, voltada para a estratégia, para agilidade e para inovação. Então a gente, tanto para atender startups como para atender grandes empresas, né? Então, legal, hein? Um dos nossos pilares é a capacitação também, né? Como que a gente coloca isso à disposição. Então é uma plataforma também 100% digital e gamificada, né? Eu falei da pré-aceleração que a gente vai executar de maneira híbrida e a gente vai utilizar bastante, né? E vai utilizar metodologia de sala de aula invertida, né? Porque ao invés da pessoa vir para poder ficar ali 4 horas, 6 horas, 8 horas para poder ver o conteúdo, não, vai lá, assiste o conteúdo, faz sua tarefa, sua atividade, e aí você vai vir aqui para conversar com um especialista para poder simplesmente validar, será que é isso mesmo, né? Será que deu uma travadinha aqui, consegue me ajudar? Então, esse é o sonho de todo professor. Não é? O sonho de todo professor. E aí a gente está provocando isso, né? Oferecendo uma tecnologia, né? A gente viu agora, né, as tecnologias, né, ganhando muita força, né, principalmente por conta da pandemia, mas olhando também um pouco para isso. Então a gente tem hoje uma plataforma gamificada, né, onde a cada jornada de aprendizagem tem uma atividade prática a ser feita. Então eu aprendo, coloco em prática, aprendo e aplico logo em seguida, né? E esse artefato pode ser um Canva, pode ser uma planilha, né? É alguma coisa que eu tenho que fazer para poder colocar em prática no meu negócio, né? Então a gente tem isso como um pilar que é muito forte, né? Um outro pilar que é o pilar de conexão por conta de ecossistema, né? E nesse caso o pilar de aceleração, né? Então como que a gente consegue
acelerar esses negócios, né? E aí quando a gente fala de aceleração é muito mais num pensamento de agilidade do que de velocidade, né? E aí ser ágil é ser eficiente, né? Que bom que você trouxe esse conceito. Repete, gente, ser ágil é ser eficiente. Exatamente. Então não é para fazer as coisas correndo com pressa, né? E não é perder qualidade, enfim. Isso, exatamente. Então, inclusive uma das jornadas que a gente oferece à plataforma é exatamente isso, falando de cultura ágil, né? Como que você vem com metodologias como Scrum, né? Como Kanban, né? Então, que para nós comum, meio né? tão comum, né? Mas que a gente sabe que o óbvio dentro da inovação precisa ser dito, né? Então, para a gente, como isso permeia muito o nosso dia a dia, para a gente é comum quando a gente fala de, não, vamos abrir aqui um Trello, né, uma Asana, uma outra ferramenta qualquer para poder organizar as minhas tarefas, o trabalho a ser feito, como que eu organizo, né, os meus OKRs, né, que são os objetivos e resultados chaves, como que eu defino os meus KPIs, que são os meus indicadores a ser metrificados. Então, tudo isso, como que a gente consegue entregar isso? Tanto para essas grandes empresas, né, que fazem pesquisa e desenvolvimento, né, e podem melhorar os seus processos, né, e como que a gente também atende às startups que estão ali também buscando entender a jornada do seu usuário, buscando entender o perfil, né, qual que é a persona, para quem que eu estou construindo isso, como que essa pessoa, né, se comporta, né, qual que é o meu perfil ideal de cliente, né, utilizando os artefatos do Design Thinking, né, que é a maneira, né, de você desenvolver novos negócios e serviços com o pensamento de um designer, né, olhando muito em como que eu faço isso com o foco do cliente. Então, enfim, a gente olha isso, né, de maneira, né, já entendendo que isso é importante para as empresas, né, para os negócios, tanto nascentes quanto já grandes empresas, e a gente coloca esse serviço à disposição dos outros ambientes que são parceiros, né? Muito legal. Então, inovação aberta, né? Exatamente. É isso que eu ia falar, inovação aberta. E é para Então, todo a gente mundo. O mundo precisa disso, as pessoas precisam disso. E assim, de alguma forma, né, eu até me sinto um pouco incomodado porque ainda está se buscando muito isso fora, sabe? E a gente tem muito talento aqui. Eu sou uma daquelas pessoas que, assim... Eu sou os talentos para fora também, exatamente, né? mas é justamente por conta disso. Porque se a gente não abre as oportunidades para os nossos talentos que estão aqui, os nossos talentos aqui vão buscar oportunidade fora também. Vocês escutaram talentos, né? Temos muitas oportunidades então, aqui, de autodesenvolvimento, né? De formação de conteúdos maravilhosos, com aplicabilidade, enfim... Vamos nos conectar aqui com o Hub do Cerrado, que o Carlos tem um monte de coisa para nos ensinar. Mas eu não posso deixar, eu vou fazer a última pergunta. O Fábio também, ele fica... né? Controlador. E ele acha que ele nunca vai aparecer no podcast, entendeu? E ele sempre aparece. Tem que alguém controlar, porque a gente conversa pouco aqui, os três, né? Imagina. E tem muito assunto, né, gente? Nem começamos. A gente tem que sair daqui pro boteco, hein, gente? 10 podcasts a gente vai ter que fazer. Talvez. E a pessoa nem bebe, hein? Mas toca violão, hein? E canta muito, mas não perca viu? a farra, viu, gente? Não perde, não. E canta muito, gente. Não queria contar, não, é bom a gente relaxar, porque o assunto é a última pergunta e é polêmica. Não é que ela é polêmica, é a visão de vocês sobre o que aconteceu com esse volume de demissão em massa nas startups, né? A gente vê os fundos fazendo uma desaceleração aí e um movimento das startups no sentido de um modelo de negócio de escala, mas não tão rentável quanto a expectativa de investidores. É isso mesmo que está acontecendo no mercado, o que aconteceu e que é dessas aceleradoras aqui no estado. Me fala um pouquinho disso, que eu acho que isso é importante para dar uma perspectiva, inclusive de futuro, né? E dessa mão de obra que está aí um pouco assustada, talvez, né? Eu vou para uma startup, não vou agora, eu tenho uma startup, o que eu faço? Como é que está esse momento do país? Como é que vocês estão enxergando isso? Prometo que é a última, Fábio. Posso começar? Pode, vai lá, Marco. Vamos lá. Bom, primeiro falando sobre a questão das demissões em massa, né, que estão ocorrendo aí. Realmente não é bonito de se ver,
Mas a percepção que eu tenho, né, estudando o assunto, ouvindo especialistas, ouvindo os empreendedores, né, e quem tem tratado ouvindo disso... podcast. Né, exatamente. É que assim, é que o mercado está se reajustando, né? Porque a gente teve uma pandemia e naturalmente todos os negócios tecnológicos eles cresceram absurdamente, tiveram que contratar a toque de caixa, né? E aí agora, como está desacelerando, porque as pessoas voltaram, né, se voltaram novamente para o mundo offline, é natural que esses negócios que cresceram numa digital, curva, né? Exorbitante, né? Exatamente. Então agora a gente vê que eles estão se acomodando. Eles estão se reacomodando dentro do ecossistema, né? Okay. Do ponto de vista de trabalho, de pessoas, de talentos, essa é a percepção que eu tenho, né? De que é uma readequação, né? Porque teve uma injeção muito forte, tanto de recurso quanto de demanda, e aí se contratou muito, e agora está havendo um reequilíbrio, né, nos times para que isso volte a operar naturalmente, né, sem ter essa bomba que foi injetada aí, chamada pandemia, né, dentro dos negócios de tecnologia, né? Então eu vejo dessa forma. Do ponto de vista de investimento, existe um cenário macroeconômico ainda muito instável, né? Que veio primeiro com a pandemia e depois com guerra e tudo isso que até hoje, né, a gente quem acompanha o mercado internacional, né, sabe que os índices de inflação nos Estados Unidos, na Europa, né, toda a dificuldade que eles estão tendo, né, com energia, com gás por conta da Rússia. Então tem todo um cenário macroeconômico, né, que precisa ser olhado, e aí naturalmente esse capital que vem, que é um capital externo, ele também fica mais conservador, né? Eu posso garantir para vocês, porque a gente é assediado o tempo todo dentro do Hub em busca de investidores, buscando negócios, bons negócios, que dinheiro na mesa não falta. Legal, tá? Então, assim, dinheiro, recurso, né, capital para bons negócios não falta. Mas existe sim hoje uma mudança de perfil, né? Os investidores estão olhando para negócios que se apresentem mais sustentáveis, né? Que não simplesmente pega o dinheiro para poder fazer queima, né? Para crescimento exponencial, sem saber se lá no final vai pagar ou não vai pagar a conta, mas o negócio hoje está precisando se provar, né? Para poder receber esse investimento. Então, se provar no sentido de que, assim, olha, eu tenho aqui uma governança, eu tenho a minha gestão financeira está adequada, eu cumpro estou buscando cumprir as minhas metas de ESG aqui também na minha empresa, né, que a gente falou agora há pouco, que né, é o tripé, né, o econômico, o social e o ambiental, né? Exatamente. Não é só a sustentabilidade econômica, não, é o tripé ali. Exatamente. Então, assim, os negócios estão precisando se provar também um pouco mais sustentáveis, né? Porque realmente houve uma pequena mudança, né? No sentido de que os investidores estão realmente olhando para negócios mais sustentáveis e não simplesmente colocando tanto dinheiro na mesa, né? Por isso que a gente fala que há uma retração, mas eu vejo que tem esses dois cenários, né? O cenário macroeconômico e o cenário do próprio perfil do investidor buscando negócios mais sustentáveis a longo prazo. Além do tripé, só para a gente fechar mesmo, senão o Fábio vai brigar mesmo. Além desse tripé super bem colocado por você, o fato será que a gente está potencializando startups ou novos negócios que de fato não encontraram a sua diversificação ou não encontraram aquilo que vai mudar o jogo, que vai trazer algo diferente, como tantas outras já conseguiram, né? É muito raro isso acontecer, né? Ter uma ideia extraordinária nesse sentido para mudar algo de fato, para trazer valor para a sociedade. É aí que está o X da questão, sabe, Karina? Eu sempre falo assim, e quem disse que eu tenho que criar algo novo para ser transformador? Né? Para mim, é justamente aí onde é o
onde a gente pode transformar. Então, algumas startups estão ali se diluindo ou se reencontrando em um novo caminho, porém, as grandes empresas estão precisando se reinventar. Né? Precisando ampliar ou renovar o seu modelo de negócio. E é onde essas pessoas que vieram com essa ideologia, esse ambiente de inovação diferenciado, disruptivo, podem entrar nesse novo mercado, que é igual a gente falou aqui do Open Innovation, da inovação aberta, pensando soluções para um mercado que é tradicional e que ele pode ser revolucionário. Né? Com essas novas ideias, com essas novas pessoas. Então, muitas das vezes eu estou buscando pensar em algo disruptivo, que hoje em dia é muito raro, né? Se encontrar algo tão disruptivo assim. Porém, eu encontro uma solução que ela é transformadora dentro de um ambiente, né? Dentro da indústria, ou dentro do comércio, do serviço, ou do terceiro setor, que cada vez mais forte vem, né? Sim. Então, eu acho que aí é onde que é justamente essa mudança de chave que nós estamos aqui. É fazendo esse equilíbrio, né? Dessas duas pontas, que então a gente às vezes não sabia nem o que era conceito de startup. Então, a própria legislação de startup, a própria configuração de modelo jurídico de startup, ela nasceu agora, em junho de 2021, né? E mesmo assim, nós não adaptamos juridicamente os nossos estados para receber esse modelo. Né? Eu não tenho uma configuração jurídica lá, eu sou o quê? Uma startup. Não, eu sou uma MPE, uma EIRELI, que eu obedeço uma questão legal ali e eu me enquadro como startup. Né? Então, todas essas modelagens de negócio, elas são adaptáveis a esse novo ambiente. Então, quem estava ali, saiu de um ambiente desse de tecnologia, agora chegou o momento de transformar essas outras empresas, né? De enxergar oportunidades de negócio e levar isso lá para dentro. E as empresas vêm cada vez mais abertas para isso, né? Ainda está longe do ideal de um mercado europeu, né? De um mercado asiático, que a gente vê isso muito claramente, até nos doramas que a gente assiste, ó, eu, ó. Mas, enfim, que tem, inclusive tem uma muito legal que chama Startup, né? Muito bacana de se assistir, que fala sobre sandbox, de como essa parte de pivotar. Mas é de trazer esse momento dessas pessoas que estão, vou falar, como que a gente fala, desmobilizando das startups, que elas podem se mobilizar em soluções tecnológicas, para soluções de inovação para esses outros ambientes. E a gente sempre roda e fala de quê? De gente. São pessoas o tempo inteiro, né? A gente mobiliza pessoas e desmobiliza pessoas. Então, o tempo inteiro a indústria está precisando de gente, né? Nessa nova vertente de Open Innovation, e a gente está desmobilizando gente de startups e vamos mobilizar em outros ambientes de inovação. Maravilhoso. Então, eu acho que não é só o desmobilizar, é o como nos mobilizar, né? Também para poder fazer essa sinergia e a gente conseguir fazer essa governança e as coisas caminharem, andarem de forma mais positivas, né? E com pessoas cada vez mais se sentindo úteis nos seus ambientes, nos seus locais de trabalho, né? E nas suas indústrias, em vários locais. Sobre isso. Gente, eu tenho mais 1 trilhão de perguntas para fazer, né? A gente vai ter que montar os próximos capítulos, tá bom? Bora segmentar os capítulos. Será uma boa. Mas, a princípio, quero agradecer e fico muito feliz de ver todo esse movimento acontecendo. Agora já acompanho há tempos, né? Acho que eu faço parte desse ecossistema aí. Você devia contar da sua startup, você criou, depois de um movimento de mulheres que criou, foi, não foi. Eu também tenho um monte de negócios. A gente faz um podcast A gente tem negócios falidos e desfalidos, né? A gente tem experiência nesse negócio. Mas sim, fiz participação na Campus com esse pessoal 2019, na discussão do futuro do trabalho, no manifesto escrito. A Escola do Futuro, Exatamente. né? Onde nasceu a Escola do Futuro. Isso mesmo. Isso é um trabalho brilhante que foi encaminhado, inclusive, para a Presidência da República, o que saiu dali, o nosso manifesto, né? Foi maravilhoso aquele trabalho. Fantástico. Depois veio a pandemia e esse ano eu estou lá de novo na Campus Party palestrando com o futuro do trabalho novamente, mas muito mais numa perspectiva de metaversos, de outras cargos que estão vindo por aí. A gente nem falou de metaverso, hein, gente? Meu Deus, tem muita coisa para falar. Mas, enfim, quero agradecer muito vocês. São
feras, são monstros em inovação, são Mas para referências. falar de metaverso, já vou te indicar, você vai trazer o Vandré, que é o nosso primeiro engenheiro de metaverso de Goiás. Deixa eu te ele contar vai uma falar coisa. É assim, sobre ó, tudo que você precisa de metaverso. toda vez que eu tô num evento palestrando, ou sai o Vandré e eu entro, ou entra a Karina e sai o Vandré. E a gente se conhece só assim. É mesmo? É, o Vandré e a Karina. Então a gente pronto, não você vai gosta, ter que não, trazer para poder bater poder papo com discutir ele sobre aqui. metaverso. Vamos sim, vamos combinar. Mas eu quero só então fazer um brinde pra gente, Vamos. brinde com água, né? Só pra Coisa boa. agradecer. Delícia. Muito obrigada pela Obrigada. presença de vocês, Saúde, pela muito obrigado. disponibilidade Vida e vamos espalhar inovação em Goiás, porque Goiás merece. Obrigada. Justamente. E só uma última dica. Claro. Brindar aí no bebê. Acompanha... vamos beber aqui. Ó. Nossa aguinha. Boa. Para a galera poder acompanhar, né, tudo sobre startups que a gente está fazendo hoje, tem uma comunidade muito bacana. Então lá eu vou dar o canal do Instagram, que eu acho que é o melhor, né, que é startup.goiás. Acompanha a gente lá, tem uma comunidade empreendedora maravilhosa, né, e de lá a gente consegue... as pessoas conseguem conectar com outros canais que a gente tem, né, nas redes sociais, no nosso grupo do Telegram, e ter acesso a um pouco de tudo isso que a gente falou aqui hoje. Ok, e você, alguma conexão, Claro. algum arroba pra deixar aí? Vai ter Deixar o Startup arroba. Weekend, viu, gente? Daqui uns dias, se preparem. Preparem. Manda pra mim que eu vou Startup divulgando. Weekend. Vamos, Gente, vamos. 2023 promete aqui Promete no estado. muito, promete promete muito. Estamos com muitas ações conectadas, né, Muito, Magno? muito, muito. A gente ainda não tá falando, mas a gente vai deixar surpresinha pra vocês acompanharem os nossos arroba. Exatamente. O Magno falou do Startup.Goiás, né, que é o Startup Go, que é a nossa comunidade aqui, que todos nós somos participantes. E eu Isso falo aí. do arroba Cedi Goiás, né, que é também o nosso arroba no Instagram, e o nosso site, que é desenvolvimento.goiás.gov.br, que vocês podem acessar lá. Tudo isso que eu falei e muito, mas muito mais a gente tem de ação de inovação acontecendo, assim, em tempo real aqui no estado, né? E a gente divulga lá do Startup Go, do Hub Cerrado e vice-versa. É uma Isso aí. comunidade em prol do todo. Nós estamos trabalhando em rede aqui no estado de Goiás. Graças a Deus. E contem comigo pro desafio de pessoas, porque a Believe tá aí e eu entendo bastante de tecnologia, do desafio E de de todas gente, essas hein? áreas e de gente, né? E a gente sabe que o incentivo que vocês estão fazendo e todas as formações que vocês estão propiciando vai definir o futuro das pessoas no estado de Goiás. Isso aí. Então, parabéns e obrigado pelo trabalho de vocês. Valeu, Obrigada. obrigado. Gente, muito obrigado pela participação de vocês e teremos com certeza outros episódios falando sobre inovação, sobre o estado, porque esse assunto tem muita dúvida e muita coisa para a gente tratar. Muito obrigada. Valeu. Até mais. Valeu, até mais.